Olá, olá a todos vocês que estão acompanhando a leitura aqui comigo. Nós vamos para a faixa 3.4 da parte 3, Permissão. Os gordinhos. Quando tinha 20 e poucos anos, em vez de frequentar um curso de escrita criativa, trabalhei servindo mesas em uma lanchonete. Mais tarde, trabalhei em um bar. Também já fui babá, professora particular, ajudante em um rancho, cozinheira, professora de escola e vendedora de brechó e de livraria. Morava em apartamentos baratos, não tinha carro e usava roupas compradas de segunda mão. Trabalhava em todos os turnos, economizava meu salário, depois ia viajar por um tempo para aprender coisas novas. Queria conhecer pessoas e ouvir suas histórias. Dizem que os escritores devem escrever a respeito do que sabem, e tudo que eu sabia era que ainda não sabia muita coisa. Então parti em uma busca deliberada de material. Trabalhar na lanchonete foi ótimo, pois tinha acesso a dezenas de vozes diferentes todos os dias. Mantinha 2 caderninhos nos bolsos traseiros, um para os pedidos dos clientes e outro para seus diálogos. Trabalhar no bar foi ainda melhor, porque aqueles personagens quase sempre estavam levemente embriagados e, portanto, ainda mais dispostos a compartilhar suas narrativas. Trabalhando no bar, aprendi não só que todo mundo tem uma história capaz de nos tocar o coração, mas também que todo mundo quer compartilhar essa história. Mandava meus trabalhos para diversas publicações e, em troca, recebi uma coleção de cartas de recusa. Continuei escrevendo, apesar de todas as rejeições. Trabalhava em meus contos sozinha no quarto e também em estações de trem, escadarias, bibliotecas, parques e nos apartamentos de vários amigos, namorados e parentes. Enviava cada vez mais trabalhos para diferentes editoras e era sempre rejeitada. Não gostava das cartas de recusa. Quem gostaria? Mas pensava a longo prazo. Minha intenção era passar a vida toda em comunhão com a escrita e ponto final. E como as pessoas na minha família vivem para sempre, tenho uma avó de 102 anos, achei que aos 20 e poucos anos era cedo demais para começar a entrar em pânico e achar que meu tempo estava acabando. Sendo assim, os editores podiam me rejeitar o quanto quisessem, eu não iria a lugar nenhum. Sempre que recebia essas cartas de recusa, portanto, permitia que meu ego dissesse em voz alta para quem quer que as tivesse assinado: pensa que consegue me desanimar? Ainda tenho mais uns 80 anos para vencer. Ainda tenho mais uns 80 anos para vencer você pelo cansaço. Existem pessoas que ainda nem nasceram e que vão me rejeitar algum dia, só para você ter uma ideia de quanto tempo pretendo continuar insistindo. Depois guardava a carta e voltava a trabalhar. Decidi jogar o jogo das cartas de recusa como se fosse uma grande e cósmica partida de tênis. Alguém me lançava uma recusa e eu rebatia imediatamente por cima da rede, enviando o trabalho para outra editora naquela mesma tarde. Minha política era: você joga para mim, eu rebato diretamente para o universo. Sabia que tinha que fazer assim, pois ninguém publicaria meu trabalho para mim. Não tinha nenhum defensor, nenhum agente, nenhum patrono, nenhum contato. Não só não conhecia ninguém que tivesse um emprego no mundo editorial, como também não conhecia quase ninguém que tivesse um emprego, qualquer que fosse. Sabia que ninguém bateria um dia em minha porta e diria: ouvimos dizer que mora aqui uma jovem escritora muito talentosa cujos trabalhos nunca foram publicados. Gostaríamos de ajudá-la a progredir em sua carreira. Não. Eu precisava me promover, e foi o que fiz, repetidamente. Lembro-me de ter a clara sensação de que nunca conseguiria vencê-los pelo cansaço, aqueles guardiões sem rosto e sem nome do portão que eu incansavelmente sitiava. Talvez nunca cedessem, talvez nunca me deixassem entrar, talvez minha estratégia nunca funcionasse. Não importava. Não desistiria de jeito nenhum de meu trabalho só porque não estava funcionando. A questão não era essa. Eu sabia que as recompensas não podiam vir de resultados externos. Tinha que vir da alegria de
desintrincar o trabalho em si e da consciência pessoal de que eu havia escolhido o caminho da devoção e estava sendo fiel a ele. Se algum dia tivesse a sorte de ser paga por meu trabalho, ótimo, mas enquanto isso não acontecesse, sempre poderia conseguir dinheiro de outras formas. Existem muitas maneiras neste mundo de ganhar o suficiente para levar uma vida boa o bastante. Tentei várias delas e sempre consegui me virar bem. Eu era feliz. Era uma completa desconhecida, mas era feliz. Economizava meus salários, fazia viagens e tomava notas. Visitei as pirâmides do México e tomei notas. Pegava ônibus nos subúrbios de Nova Jersey e tomava notas. Fui ao leste europeu e tomei notas. Ia a festas e tomava notas. Fui ao Wyoming. Trabalhei como cozinheira em um rancho e tomei notas. Ainda antes de completar 30 anos, reuni alguns amigos que também queriam se tornar escritores e começamos nossa própria oficina literária. 2 vezes por mês, nos reuníamos por várias horas e líamos fielmente os trabalhos uns dos outros. Por razões que já não recordo, nos intitulávamos os Gordinhos. Era a oficina literária mais perfeita do mundo, pelo menos a nossos olhos. Havíamos selecionado os participantes cuidadosamente, impedindo assim que os estraga-prazeres que costumam aparecer em muitas dessas oficinas pisassem nos sonhos dos outros. Estabelecíamos prazos e incentivávamos uns aos outros a enviar trabalhos às editoras. Passamos a conhecer as vozes e as dificuldades de cada um dos participantes e ajudávamos uns aos outros a trabalhar para superar nossos obstáculos habituais específicos. Comíamos pizzas e ríamos. A oficina dos Gordinhos era produtiva, inspiradora e divertida. Era um lugar seguro, onde podíamos criar, explorar e expor nossa vulnerabilidade. E era totalmente grátis, exceto a pizza, claro. Mas você entendeu aonde estou querendo chegar, certo? Podemos fazer esse tipo de coisa nós mesmos. Werner Herzog intervém. Tenho um amigo na Itália que é cineasta independente. Há muitos anos, quando ainda era um jovem revoltado, escreveu uma carta para seu herói, o grande diretor alemão Werner Herzog. Nela, meu amigo abriu o coração, reclamando com Herzog de como sua carreira estava indo mal, de como ninguém gostava de seus filmes e de como era difícil fazer filmes em um mundo onde ninguém se importa, onde tudo é tão caro, onde não há financiamento para as artes, onde o público cada vez mais só se interessa pelo vulgar e pelo comercial. Se estava em busca de comiseração, no entanto, meu amigo bateu na porta errada. As razões por que alguém procuraria Werner Herzog entre todas as pessoas do mundo como um ombro amigo no qual chorar estão além da minha compreensão. Seja como for, Herzog respondeu a meu amigo com uma longa carta contendo um desafio feroz, que dizia mais ou menos assim: pare de reclamar, o mundo não tem culpa de você ter decidido ser artista. Não é o trabalho do mundo gostar dos filmes que você faz, e sem dúvida, ele não tem nenhuma obrigação de financiar seus sonhos. Ninguém está interessado. Se precisar, roube uma câmera, mas pare de reclamar e volte ao trabalho. Nesta história, acabo de perceber, Werner Herzog estava essencialmente fazendo o papel da minha mãe. Que maravilha! Meu amigo emoldurou a carta e pendurou-a sobre a escrivaninha. E fez muito bem, porque, embora a advertência de Herzog possa ter parecido uma repreensão, não foi. Foi uma tentativa de libertação. Para mim, é um enorme ato de amor humano lembrar uma pessoa de que ela pode alcançar as coisas por si só, de que o mundo não lhe deve automaticamente nenhuma recompensa e de que ela não é tão frágil e capenga quanto talvez acredite ser. Esses lembretes podem parecer duros e muitas vezes não queremos ouvi-los, mas é uma simples questão de amor próprio. Há algo de magnífico em incentivar alguém a finalmente encontrar seu amor próprio, especialmente quando se trata de criar algo novo e corajoso.
Em outras palavras, aquela carta foi o passe livre do meu amigo. Ele voltou a trabalhar. Um truque. Pois então, eis um truque. Pare de reclamar. Confie em mim e confie também em Werner Herzog. Existem muitas boas razões para parar de reclamar se você quiser levar uma vida mais criativa. Para começar, é irritante. Todo artista reclama, então esse é um assunto chato e batido. Levando em consideração o volume de reclamações da classe artística, seria de imaginar que essas pessoas foram condenadas às suas vocações por um ditador maligno, não que escolheram seu trabalho de livre e espontânea vontade e de coração aberto. Em segundo lugar, é claro que é difícil criar. Se não fosse, todo mundo estaria criando e não seria algo especial e interessante. Em terceiro lugar, ninguém presta atenção de fato às reclamações dos outros, porque estamos todos focados demais em nossas próprias tribulações. Então, basicamente, você está falando com as paredes. Em quarto lugar, e acima de tudo, você está espantando a inspiração. Toda vez que reclama de como é difícil e cansativo ser criativo, a inspiração se afasta um pouco mais de você, ofendida. É quase como se a inspiração jogasse as mãos para o alto e dissesse: "Ei, foi mal, amigo. Não tinha me dado conta de como minha presença o incomodava tanto. Pode deixar que vou procurar outro sócio." Já senti esse fenômeno em minha própria vida toda vez que começava a reclamar. Percebi como minha autocomiseração batia a porta na cara da inspiração, deixando a sala fria, pequena e vazia. Sendo assim, decidi, ainda jovem, tomar o seguinte caminho. Comecei a dizer a mim mesma que gostava do meu trabalho. Declarei gostar de todos os aspectos dos meus empreendimentos criativos, da agonia e do êxtase, do sucesso e do fracasso, da alegria e do constrangimento, dos períodos de seca, da labuta, dos tropeços, das confusões e de toda a estupidez da coisa. Ousei até dizer isso em voz alta. Disse ao universo e a quem mais quisesse ouvir, que estava empenhado em levar uma vida criativa não para salvar o mundo, como um ato de protesto, para ficar famosa, para me tornar parte do cânone, para desafiar o sistema, para mostrar aos filhos da mãe, para provar à minha família que eu era digna, nem como uma forma de profunda catarse emocional terapêutica, mas simplesmente porque gostava. Então tentei dizer assim: eu gosto da minha criatividade. E quando eu disser, certifique-se de que não seja só da boca para fora. É possível que você deixe muita gente de cabelo em pé. Acredito que gostar de coração do que se faz é a única postura realmente subversiva que ainda se pode adotar como um indivíduo criativo hoje em dia. É um ato de insubordinação. Quase ninguém se atreve a falar em voz alta do prazer criativo, por medo de não ser levado a sério como artista. Então fale, seja o esquisitão que ousa se divertir. No entanto, o melhor de tudo é que, ao afirmar que sente prazer em seu trabalho, você atrai a inspiração. Ela ficará grata ao ouvir essas palavras saindo de sua boca, porque a inspiração, assim como todos nós, gosta de ser apreciada. Ela entreouvirá seu prazer e lhe enviará ideias como recompensa por seu entusiasmo e sua lealdade. Mais ideias do que você jamais conseguiria usar. Ideias suficientes para 10 vidas. Bonito. Então vamos encerrar agora para a gente poder fazer as pazes com a nossa arte, com a nossa alegria de criar, com o nosso prazer e decisão de querer estar em paz com a nossa criatividade. E até o próximo áudio. Muito obrigada por ouvirem até aqui.